Olá, meus pequenos, tudo bem? Como vão vocês? Espero que vocês estejam em casa, espero que vocês estejam protegidos, espero que a família e os amigos de vocês também estejam protegidos e, dentro da possibilidade, em casa, né? Vamos esperar esse momento tão complicado e tão decisivo dessa pandemia passar. Enquanto isso, meus pequenos, as aulas continuam e a gente tem que continuar estudando, se ocupando, trabalhando, estudando muito. Leiam, assistam bons filmes, procurem boas séries, conversem no vídeo com pessoas agradáveis, bacanas, se sentirem sozinhos, chateados, magoados, cansados, procurem a ajuda de alguém bem legal para bater um papo, para trocar uma ideia, tá? Às vezes a gente pode ficar bastante confuso por conta dos acontecimentos do mundo, né? Principalmente no Brasil, que está tão desagradável. Não se sinta ansioso, deprimido, é preciso buscar ajuda sempre, tá, meus pequenos? Dito isto, a gente começa a nossa aula de redação. Seu tio está fazendo essa gravação conforme foi combinado com vocês anteriormente, né? Porque eu vou pedir um tema para que vocês trabalhem para mim e para isso eu vou destrinchar o tema, né? Nós vamos falar bastante sobre ele e eu gostaria que nós deixássemos aqueles 11 itens importantíssimos na criação de uma dissertação argumentativa todos preenchidos. E depois o resto é com vocês, né? A criatividade de vocês, o trabalho de vocês, de coesão, de coerência. Mas a gente debate um tema muito bacana para a produção do texto que vocês vão me entregar. Tá bom, meus pequenos? Vocês vão ter essa semana para vocês produzirem. Nós temos a Páscoa, né, pequenininhos? Dia 4 de abril é o dia da Páscoa. E seu tio acha assim, olha, feriado é feriado. Acho que não é dia de trabalhar nem de nada. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a produzir o texto, debater o texto, conversar sobre o texto, mas a entrega vai ser para depois da Páscoa, tá? Aproveitem, estejam com a família pequena, tá? Papai, mamãe, irmãos, ali em volta, mas fiquem protegidos sempre, tá, meus pequenininhos? Façam as orações de acordo com a religiosidade de vocês. Opa! Religiosidade de vocês? Exatamente. E esse é o tema da nossa redação deste momento. A questão da religiosidade. Como assim, tio Fábio? Ah, meninos, nós temos na apostila do segundo ano um tema muito bacana. A apostila do segundo ano é a apostila 8 e está na página 10. Na página 10, as aulas 39 e 40, o tema que eu quero trabalhar. Os meninos do segundo ano têm essa apostila, tudo facinho, tá bem, né? Montadinho aí para vocês no material do ângulo, que é excelente. E os meninos do primeiro ano e do terceiro ano, que farão também o mesmo tema, eu vou mandar para vocês no grupo de WhatsApp os textos de apoio para vocês irem lendo junto com o seu tio, para vocês produzirem o texto. Tá ok, meus pequenos? Então tá na apostila do segundo ano, na página 10, apostila 8. Certo, meninada? Vocês do primeiro e do terceiro também farão este mesmo tema. E explicando para vocês, ele é um tema do Enem 2017. Não é, tio Fábio? Parece que não era esse o tema do Enem daquele ano? Não, não era o tema central do Enem daquele ano. Mas eu não me lembro exatamente por que foi, mas houve um probleminha no INEP, não sei se data de inscrição, o que foi que houve, mas teve a necessidade de se fazer um segundo Enem naquele ano. Então, esse tema ele foi pedido no segundo Enem. Então, é um tema que às vezes as pessoas não debatem muito e tal, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nele. Vamos falar de religiosidade? Vamos. Mas, tio Fábio, você não fala sempre que
Na escola a gente vai falar de academicismo, a gente vai falar de ciência, a gente vai falar de razão. Sim, então fé, religiosidade, a gente fica um pouco com o pé atrás, né? Que talvez se fosse debater na escola, teria que debater a história das religiões, os livros representativos, os rituais representativos de cada uma das religiões, mas não especificamente a nossa fé, a nossa religiosidade, o nosso Deus ou não, porque tem alguns que são ateus e nós devemos respeitar todos, tolerar todos e todos com a sua religiosidade, sua fé e seu Deus. Essa palavra é tão bonita, né? Tolerância. Tolerância é a aceitação do outro, a aceitação da diferença. Eu tolero o outro, eu aguento o outro. Isso é ser cidadão. Reconhecer os meus direitos, o direito a um Deus, a uma crença e os meus deveres, que é o de aceitar, segundo a lei, a religiosidade do outro, compreende? Então isso é a gente ser tolerante. Não só a religiosidade, né, pequenos? Tolerância significa aceitar tudo do outro. A sexualidade, a economia, a cultura, a cor da pele. Perceberam? Tolerar tudo. O outro tem o direito de ser como ele pretende ser. É óbvio que há coisas aí que nós não vamos aceitar, que são intoleráveis, como, por exemplo, violência, ofensa, agressividade. Isso aí já passa a ser intolerância. E esse é o nosso tema. A intolerância com relação à religiosidade no Brasil. O tema específico é caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Estou mandando para vocês nos grupos de WhatsApp, viu, pequenininhos? E há um pedido idêntico ao do Enem e aos outros vestibulares. Seu tio gostaria de fazer a leitura com vocês. Como nesse momento vocês já devem ter recebido, já receberam a cópia do texto, vocês podem ler junto com o tio Fábio, tudo bem? Vocês dão uma pausinha aí no vídeo, pega lá o texto, a gente faz a leitura juntos. Vamos ver o pedido do tema? O pedido é assim: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo ou argumentativo. Dissertar é defender um ponto de vista crítico. Dissertar é defender uma opinião crítica. E o nome técnico, tese. Dissertar é defender uma tese, que é a mesma coisa que uma opinião crítica. Tio Fábio, por que você está dizendo tanto crítico? Porque eu não quero saber a sua opinião. Eu quero saber a opinião dentro das regras de um país democrático, que tem uma Constituição, nossas leis, que respeita os direitos humanos, que respeita a cidadania, que respeita a ética. Yes? Então, às vezes, a nossa opinião é meio bagunçada, sabe? Porque a gente tem preconceito, né, meninada? A gente tem. Vamos confessar, né? A gente fala assim, poxa, mas aquele modo de fazer, aquele ritual é tão estranho. Compreende? Às vezes a gente tem isso, né? Às vezes não, acho que quase sempre a gente tem. Mas de certa forma a gente deve evitar. Mas tem gente que não consegue. Então por isso precisa de lei. E precisa de um código penal. E esse código penal significa uma pena para a pessoa que agir com intolerância. Certo, pequenininhos? Então a gente tem que ter uma opinião crítica a respeito do tema que vai ser pedido. Continuando. Redija um texto dissertativo ou argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa, gramática e dicionário, sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então perceba que o tema é Caminhos para combater. Não é simplesmente intolerância religiosa no Brasil, não, são caminhos para combater. Então, a nossa tese tem que partir desse pressuposto. Estamos buscando caminhos. Senão, a gente pode errar o tema, né, pequenininhos? Já vou ajudar vocês já.
E o texto continua, apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista, sua tese, tá ok? Então, menininhos, tenham essa percepção. Nós precisamos encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa. A nossa tese tem que partir daí, tá legal? Então, a gente não pode simplesmente explicar o que é intolerância religiosa. A gente pode abrir dizendo, né, o que seja, mas a tese tem que partir disso. Que tal se nós pensássemos assim? Nós já temos lei, né, que protegem a religiosidade das pessoas. Inclusive, o Código Penal é bastante severo. As penas são bastante severas para quem agir com intolerância, agressividade, ofendendo a religiosidade de uma outra pessoa. Então, se já tem lei, se já está na Constituição, já está no Código Penal, talvez a gente perceba que, mesmo assim, tem muita intolerância religiosa no Brasil, né, pequenininhos? Talvez a lei não esteja sendo aplicada corretamente. Talvez esteja faltando uma coisinha interessante chamada fiscalização. E, às vezes, uma outra mais interessante ainda, denúncia. Compreende? Se existe lei, se existe uma lei no Código Penal, então a gente tem que denunciar quando perceber que há intolerância religiosa. Claro que todas as intolerâncias deveriam ser denunciadas ao Ministério Público, etc. De qualquer maneira, a gente tem que pensar, então, na nossa tese nesse sentido. Denúncia e fiscalização. Eu partiria por aí, compreende? A gente tem que colocar na nossa tese que, devido ao que percebemos no Brasil relativo à intolerância contra a religiosidade dos cidadãos, denúncias e fiscalizações devem ser mais rigorosas. Percebeu que você tem aí um ponto de vista? Tô dando uma dica, viu, meninada? Dica boa, eu se fosse vocês, ó, pegava para mim essa tese, tá ok? Vocês podem usar isso daí que vai ser muito bacaninha. Agora, vamos à leitura dos textos de apoio. Algumas palavrinhas podem ficar um pouco confusas para vocês, seu tio vai te ajudar. O texto primeiro diz assim: em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil, combinando, né, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, olha o nome, República Federativa do Brasil, está dando a ideia de que nós somos um país democrático. Então nós temos uma Constituição, umas leis constituídas pelo Estado e estamos dizendo aqui, nós somos uma República Federativa, nós somos um país democrático, com leis que devem ser seguidas severamente. Leitura? Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, legislação é lei, né? Com todo o Código Penal, com todo o Código de Leis do Brasil, a nossa legislação. E com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada. Palavrinha ruim, hein, gente? Mas é simples. Laicidade vem de laico. O que está dizendo aqui? Ó? A laicidade do Estado. E o Estado está com um E maiúsculo. Significa que são as regras e normas para se viver na nação brasileira, o Estado brasileiro. Lembra que o seu tio faz sempre essa diferenciação? O Estado é tudo que nós construímos como nação brasileira. Então nós temos uma Constituição, um Código Penal, temos uma cultura, temos leis. Isso tudo aqui é o Estado brasileiro, não é o governo brasileiro. O governo administra o Estado. Então, por exemplo, entrou o governo Lula, administrou o Estado. Muito obrigado, Lula, pode ir embora. De repente vem o governo Dilma, administra o Estado. Muito obrigado, Dilma, pode ir embora. Depois vem o Temer, administra o Estado. Muito obrigado, Temer, pode ir embora. Depois vem o Bolsonaro, administra o Estado. Muito obrigado, Bolsonaro, pode ir embora. Okay? O que fica é o Estado. Então, sempre que você pedir, por exemplo, denúncia, fiscalização, leis e mudança, a gente não pede para o governo, a gente pede para o Estado, ok? Então, neste caso, nós vamos entender o que é o Estado brasileiro. Uma das firmezas do Estado brasileiro, isso aqui não vai mudar, não, é a laicidade. O Brasil é um Estado laico.
O que significa um Estado laico? Um Estado que não é regido nem administrado pela religião, por nenhuma religião. Yes? É administrado pela política, é administrado pela economia, é administrado pela cultura, é administrado pela sociedade, mas não pela religiosidade. A gente agradece muito a presença da religiosidade e deixa lá como uma questão de fé. Diferente, por exemplo, do Irã. O Irã é um país que é administrado pelos ayatolás. O ayatolá é como se fosse um papa. E lá no Irã são eles que dão as cartas, são eles que dão as regras políticas, culturais, sociais. Então lá não é um Estado laico, é um Estado regido pela religiosidade. Aqui no Brasil não, somos laicos. Os laicos. No Brasil é um Estado laico, é um país que não impõe religião alguma. E a religião não tem poder político, econômico, social, cultural, nada. Agradeço a presença, pode se retirar. Compreenderam a laicidade? Então aqui no Brasil nós temos isso. Olhe lá, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas, culturais, etc. Compreenderam? Religião, agradeço, a gente não pode aceitar você interferindo na administração das coisas públicas do Brasil, ok? O texto segundo diz assim: o direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão. Dogmas são valores, são regras, são normas, tá? O direito de criticar regras, normas, valores e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão. Então quer dizer, tio Fábio, que se você não concordar, por exemplo, com um pensamento de uma religiosidade, um ritual de alguma religião, um modo, um ponto de vista de uma religiosidade, você tem o direito de expressar? Tenho o direito de expressar. Eu, por exemplo, gosto muitíssimo do espiritismo, leio muito, acompanho muitíssimo, mas eu não tenho muita consonância quando eles dizem na questão da reencarnação. Para mim é um pouco complexo, difícil de interpretar e de compreender. Talvez por eu ter sido criado sempre na Igreja Católica e tivesse um pensamento muito voltado para o catolicismo. Os meus símbolos, né, estão todos muito católicos, até o brinco do tio Fábio é um sinal católico. Eu adoro o espiritismo, mas não concordo muito com a questão da reencarnação. É incompreensível para mim. Eu posso expor essa minha opinião? Posso. Claro que posso. Agora, eu não posso expor, veja como está o texto, ó. Mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função da crença ou não de ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Não posso jamais agredir ou ofender uma religião. Isso é intolerância, ok? E é crime. Inafiançável, o que significa? Digamos que eu tenha feito algum ato de intolerância contra qualquer religiosidade. Então eu posso ser detido, colocado lá na delegacia. E não há dinheiro que pague para eu sair e ser julgado em casa. Tem que ficar lá. Não há fiança que pague, tá? E também ele é imprescritível, que significa, se alguém fizer uma denúncia contra mim daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, continua valendo. Então, tá ok? Então ele não prescreve, ele não termina o prazo para ser julgado. Pode ser quando quiser. Pegaram, pequenininhos? Então é bastante sério isso, tá ok, meus amores? A gente vai ver o texto 3º e 4º na nossa próxima aula e já colocamos tudo em ordem para vocês produzirem o texto. Tudo bem, pequenos? Um grande beijo, até daqui a pouco.